Temos 3 textos para nós lermos. Eu confesso que todos os cultos é bom, né? Todos os cultos. Mas um culto que eu sou apaixonado é por esse culto da quinta-feira. Culto da palavra. Porque eu vivo isso na minha vida, irmãos. Só Deus sabe quando a gente chega aqui cansado, né? O trabalho meu é um trabalho muito puxado, né? Durante o sol. E a gente chega arrastando as botinas, tem dia. Hoje foi dia que eu saí 5h30 do serviço hoje. E a minha vontade hoje, falar a verdade, a minha vontade é ficar deitado hoje. Mas a Bíblia diz que Deus multiplica a força a quem não tem nenhum vigor. Livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, Mateus 13, 24 a 30, Provérbios 18, 13. Mas vamos ler o primeiro texto, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus, vamos aproveitar. Apanha-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Mateus 3, 24 a 30. Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, semeaste tu no teu campo boa semente, por que tem então o joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: que queres, pois, que vamos e arrancá-los? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para que o joio para que queime, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Até aqui. Agora, Provérbios 18, 13. Provérbios 18, 13. Glória a Deus. O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Até aqui nós lemos 3 textos. Hoje nós vamos, como eu falei outro dia, né? A irmã, acho que segunda-feira, a irmã deu uma palavra concernente a isso, e eu tinha essa palavra, eu tinha estudado há alguns dias, e é bom a gente ficar, né, sempre dando uma passada, vendo as referências. E nós vamos hoje meditar sobre cuidado com as rapozinhas que corrompem a vinha.
coisas muito pequenas que a gente vai ver dentro desses 3 textos que, embora nós vamos aprender algumas lições, porque assim, a gente pensa que pecado, né, é algo muito grande, quando na verdade, né, o escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos que deixar o embaraço, né? O pecado já começa já aí, né? O embaraço, o pecado que estão de perto nos rodeia. É sempre, os irmãos sabem muito bem que todo incêndio não começa logo numa explosão, não começa logo num fogaréu, começa com algo pequeno, começa com a fagulha, começa com a faísca, e de repente aquela faísca toma conta, e quando vai ver não tem como apagar. Nós vamos aprender algumas coisas dentro desses 3 textos. O livro de Cantares de Salomão, nós vemos aqui uma época, é um livro que fala sobre uma poesia de amor entre o noivo e Cristo. Nós vemos aqui 3 fases da vida de Salomão. Nós vemos aqui uma dessas fases de Salomão, né? Quando ele fala aqui da noiva, ele fala da Sulamita. A Sulamita representa hoje a igreja, Cristo, né? A tipologia de Cristo, que é Salomão, que representa o noivo no dia de hoje. No capítulo 2, versículo 15, aparece uma metáfora poderosa: apanha-nos as raposinhas que fazem mal à vinha, porque as nossas vinhas estão em flor, estão crescendo. As pequenas raposinhas simbolizam coisas aparentemente significantes, pecados sutis, atitudes negligenciadas que corrompem o relacionamento com Deus e destrói os frutos espirituais. Embora pareça algo tão complexo, mas quando na verdade é igual um relacionamento. Eu sempre digo que tudo que às vezes é demasiadamente acaba às vezes atrapalhando. Toda relação, né? Às vezes nós falamos assim: eu tenho um amigo, beleza, nós temos amigos, poucos amigos, mas temos que ter o equilíbrio para que a gente também não passe à frente, né? Tudo tem que ser dosado para que não venha ter futuramente problemas entre amigos, né? Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa que tudo tem que ter o tempero, né? Tem que ter um equilíbrio para que a gente não venha ser cansativo. A Bíblia fala: se você vai na casa do teu irmão e você fica lá toda hora na casa do teu irmão, chega uma hora que vai importunar. Por mais que seja uma bênção, irmão, vou falar por mim, por mais que o pastor Ivan seja uma bênção, mas se toda vez eu vou lá na tua casa lá, né, vou fazer um exemplo bobo aqui para você entender, toda vez, chega uma hora que, né, vai atrapalhar, queira ou não queira, irmãos, atrapalha. Por isso tudo tem que ter um certo cuidado, para que a gente não venha atrapalhar a vida do nosso irmão e ambos. Mas a palavra de Deus é tão poderosa e maravilhosa que para a gente não ser cansativo ao nosso próximo. O rei Salomão, aproximadamente a 970 antes de Cristo a 931, Israel vivia um tempo de prosperidade e paz, o que permitia a expressão artística e poética. As vinhas eram símbolo de prosperidade, alegria e comunhão. Mas com tudo isso, nós vemos mais na frente, depois dessa palavra, desse estudo, nós vamos ver o que as raposinhas fazem. Parece algo tão insignificante, tão pequeno, mas que traz consigo problemas na vinha. Assim é na nossa vida espiritual, coisinhas simples, né? Que o pecado começa tão pequeno e quando vai ver, toma uma dimensão tão grande. Tem gente que começa, né, não mentir e de repente começa a dar lugar para a mentira. E o cristão não pode mentir. A Bíblia diz que quem mente, João 8,44, que quem é o pai da mentira? É o diabo. Então tem pessoas que torna tão comum mentir que nem fica vermelho, né? Tem gente que mente, irmão, na cara dura e ainda vai levantar as mãos, adorar a Deus, e nós não podemos, irmãos. O cristão, que é cristão, né, não pode mentir. Porque, irmãos, ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras e por aí vai. Não adianta a gente viver uma vida de novela, né? A gente faz aqui a gente demonstra aqui algo e de repente lá fora a gente vive outra coisa, aqui eu vivo outra coisa, lá fora os irmãos me veem de outra forma e eu estou me enganando a mim mesmo. E nós precisamos ser realistas.
verdadeiro, porque Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. Deus vem buscar um povo verdadeiro, sincero. O que é a palavra sincero? Sem cera, sem maquiagem. As pessoas olharem você, o que eu sou aqui, eu sou lá na rua, eu sou no trabalho. Isso nós temos que ter. Agora, se nós demonstramos uma coisa aqui, é igual aquele povo, né? Que Jesus sempre debatia com eles, falavam para eles, e eles ficavam irritados com Jesus, porque Jesus falava para eles, que ele demonstrava algo exteriormente falando, mas por dentro eles eram sepulcro caiado. E o que Jesus quer de nós é fruto, irmãos. Por isso que muitos naquele dia vão ser rejeitados, por quê? Porque a pregação salva quem ouve, e às vezes quem está pregando não é salvo. A pregação salva quem, por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: cuida de ti mesmo e da sã doutrina, para que aqueles que te ouvem, primeiro você, depois aqueles que te ouvem, vão ver sinceridade na vida que você vive para Deus. Então a gente precisa estar condizente com a palavra. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que estar condizente com a palavra de Deus. Porque senão a gente está nos enganando nós mesmos, irmão. E aí muitos vão dizer: mas eu preguei, mas por que Jesus permitiu fazer curas, milagres e maravilhas? Porque, irmão, a palavra é dele. A palavra é dele. A palavra de Deus diz que não volta vazia. Deus usa quem quer para a salvação. Às vezes nós vemos pessoas, só a misericórdia de Deus, você fala: meu Deus do céu, e o Senhor permite. Uma vez eu estava indo para a igreja e de repente, irmão, não é Deus, não é possível um negócio desse. De repente o camarada bebo olhou assim. Minha esposa estava grávida do João Pedro, do Miquel, se não me fala a memória. E aí aquele bebo ficou bom em questão de segundos assim, e falou assim: olha, você está grávida de um menino. E aí Deus usou aquele bêbado, irmão, porque Deus usa quem Ele quer. Depois ele voltou no estado dele normal, porque Deus usa quem Ele quer. Porque às vezes nós precisamos de algo, e às vezes Deus usa para mostrar que Ele é Deus, porque Ele vela por sua palavra. Deus conhece as suas necessidades, como a nossa irmã testemunhou aqui. Nós devemos continuar sendo fiel, orando, mesmo que nós no momento não vemos nada, mas nós temos que continuar fiel a Deus, e com certeza no seu tempo nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. No Oriente Médio antigo, as raposas, chacais, eram pragas nas plantações. Pequenas fendas permitiam que entrassem nas vinhas, roendo as raízes, destruindo os frutos antes da colheita. Perceba que no versículo 15 vai falar que está em flor. Então as raposinhas, o que ela fazia? Elas iam nas raízes, já para matar o crescimento. Que eu aprendo com isso na nossa vida espiritual. Alguns que estão chegando agora na fé, alguns vão ser batizados. É assim, nós temos que ter cuidado. Como eu falei outro dia, embora aqui, vou fazer um exemplo espiritualmente, embora que sendo Betel casa de Deus, mas se nós não nos cuidar, esse lugar que é Betel, que é casa de Deus, onde Deus habita, se nós não vigiar, não guardar o coração, pessoas que às vezes estão feridas, doentes emocionalmente, acaba fazendo com que nós às vezes, muitos parem de vir na igreja, porque aí é como eu falei, né? No começo era só maravilha, aquela fé, que bênção, hoje tem culto e não faltava culto, e aquela maravilha. Só que o decorrer dos dias, dos anos, aí foi começando as amizades. Aí, vamos lá em casa tomar um café. Vamos lá em casa jantar. E aí as conversas, e de repente começou aqueles diálogos que só Deus vê, só Deus ouve. E aí começa aqueles diálogos dizendo assim: olha, se você soubesse quem é, pastor, estou fazendo exemplo comigo, tá? O pastor, você souber, por isso que tem muitos parados da igreja,
porque fica dando ouvido às raposinhas e nós vai dar conta, porque a gente pensa que homicida é aquele que está lá fora tirando a vida de alguém com revólver, mas a Bíblia fala do homicídio espiritual, e vai ter que dar conta diante de Deus, daquele que coloca o irmão contra o outro, dizendo olha lá, e fazendo contenda no meio da igreja. É o homicídio espiritual, que às vezes está matando o sonho do irmão, que tem um sonho de fazer algo para Deus, alguma coisa, e de repente começa aquelas conversas, de repente aquele ânimo que aquele irmão tinha na fé, de repente você vai ver o irmão desanimado. Por quê? Ele se ajuntou e começou a dar ouvido quem não era para dar ouvido, irmãos. Temos que vigiar. Temos que vigiar o nosso coração. Provérbios 4:23 fala sobre tudo o que deve guardar. Guarda o teu. Olha que interessante, sobre tudo, ó. Sobre dinheiro, sobre casa, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. É do coração que você diz eu abençoo, é do coração que diz eu tenho ódio, não suporto, não consigo. É do coração. Coloca para mim, só para os irmãos ver aqui, Provérbios 4:23. 4:23. Então, do coração é a fonte de vida ou morte. Provérbios 4:23. É um texto que esse daí eu gravei mesmo, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede as fontes da vida. Aí você junta com pessoas negativas, pessimistas, que não crê mais em nada, que está bitolado, está alienado às coisas desse mundo, está apostatado da fé. Aí você vai na igreja, pelo amor de Deus, eu estou muito melhor agora em casa. Nós estamos vivendo esses dias, temos que vigiar com essas raposinhas que estão aí. Pessoas que não têm mais força para vir para o culto e cultuar, porque culto é isso, Hebreus 10:25, e não deixamos a congregação como é de costume de alguns. Congregar é isso, é assembleia, é reunião, é isso aqui, para nós nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos disso aqui. Eu em casa eu oro, mentira. Em casa eu leio a Bíblia, lê. Em casa, irmão, pode ser que lê lá 5 minutos. Aqui é o momento da gente se reunir. É claro que é uma extensão, aqui é uma extensão. Nós precisamos ler em casa, precisamos orar em casa, precisamos orar aqui, mas nós precisamos estar aqui. A Bíblia diz, quando reunir não tem salmo, tem doutrina, tem cânticos espiritual, isso é culto. Edificando um ao outro em amor, exortando um ao outro, isso é nós precisamos fazer. A vinha representa a vida espiritual do povo de Deus. Isaías 5, do 1 ao 7, as pequenas raposas são pecado disfarçado, tolerados e ignorados. Coisinhas pequenas, que não é as grandes coisas, mas é as pequenas coisas que muitos vão parar no inferno. Você sabia que a nossa omissão, a Bíblia diz assim, se sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, já cometemos pecado, irmão. Olha como é difícil o evangelho, viver o evangelho. Porque quem falar que é fácil viver, não é fácil não. Se sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, já cometemos pecado. Então é uma luta constantemente, todos nós. Lucas 9:23, se alguém, é condicional, se alguém quiser vir após mim ou detrás de mim, siga-me. Você não é obrigado, mas a condição para você vir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É olhar para mim todo dia, e melhorar a minha vida. Porque a gente está num tempo que a gente terceiriza tudo, é porque a culpa é do irmão, a culpa é minha, irmão. As pessoas não têm noção, a culpa é do irmão. O que o irmão tem a ver com a minha vida?
Eu não sou regido pelo meu irmão, eu sou regido por Deus e pelas as minhas ações. Ela reflete Deus, ou a minha natureza caída, adâmica. E se eu não buscar a Deus, essa natureza adâmica caída, ela vai dominar a minha vida, e eu preciso buscar a Deus. A Bíblia diz crucificar a carne com as suas paixões. Então nós precisamos, por isso que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, coloca para mim. Hoje nós vamos usar você aí. Gálatas 2:20, olha que lindo isso aqui, ó. Eu estou crucificado com Cristo, ó que interessante. E vivo, ó que interessante. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, ó, quer dizer, eu não vivo mais para mim, eu não sou mais meu dono, porque eu tenho um dono, eu vivo para Deus. A vida que agora vivo na carne, ele não isenta a sua natureza. Vivo pela fé, oh glória a Deus, de Deus, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, você perdeu de dar glória. Essa palavra é maravilhosa. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, porque Cristo vive em mim. Os irmãos que daqui um dia desse vão ser sepultados para esse mundo e vai viver para Cristo, você, aleluia, disse isso aqui, ó, pela fé do Filho de Deus, o qual ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não isenta a sua carnalidade, a sua fragilidade, a sua humanidade, mas a natureza divina está dentro de nós. E eu sempre digo que é mais alimentado o Espírito. Se o Espírito for alimentado da palavra, de louvor, de oração, de adoração, a carne não nos domina mais. Agora, se a nossa carne está alimentada, por isso que eu vejo crente, meu Deus do céu, toda hora, meu pai, tem crente que você tem que andar parecendo carrinho de mão, né? Crente carrinho de mão, só anda empurrado. Para as coisas do mundo, camarada, tem força. Para um churrasco final de semana tem força. Para as festinhas de aniversário tem força. Agora para o culto de oração não tem força. Os cultos normais não tem força, meu Deus. Aí não aparece no domingo, é o crente Faustão. Pastor, tem um crente Faustão? Só aparece no domingo. É uma verdade, é os dias que nós vivemos. Não é que eu não tenho tempo, eu sempre digo isso, orar não é a minha prioridade. Vir no culto da palavra não é a minha prioridade. Santificação não é a minha prioridade. Então quer ir para que céu, irmão? Eu quero que você pense um pouco. Nós queremos ir para o céu. Se eu fizer essa pergunta, todo mundo vai acenar, querer. Mas nem sempre querer é poder, irmão. Tem que crucificar essa carne e dizer: Jesus, reina em mim, Senhor. Eu estou aqui, eu quero a tua presença, eu quero mais e mais de ti, eu não estou nem aí. Esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, irmão. Jesus está voltando, nós estamos vendo as coisas acontecendo, e muitos, não sei se estão, em Efésios 5:14, desperta tu que dorme. Coloca para mim aqui, lembrei. Ô Jesus, vai renovando a minha mente aí, pai. Efésios 5:14, vamos ver se é isso aqui mesmo. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertamento, irmão. Jesus vai voltar e não adianta se a última trombeta tocar. Se você não ouviu o som da última trombeta, você ficou. E não adianta chorar, espernear, não adianta. Depois da porta da graça se fechar, não adianta.
Agora as pessoas dizem, tá difícil. Difícil tá nada, difícil. Difícil vai ser para aqueles que ficarem, manjo. Se é que vai ter a segunda chance, né? De ser salvo pelo derramamento do sangue da vida. Vamos lá, né? Fugir um pouco aqui, mas vamos lá. Só para você entender, a gente precisa. Cuidado com as coisas pequenas, meu irmão. Cuidado com conversas, sabe? Paralelas. Que rouba a comunhão com Deus e com teu irmão. Por isso que sempre de uma história, sempre você tem que ouvir os dois lados. Não adianta a gente ouvir uma história de um lado e do outro, para a gente chegar a uma conclusão real. E a palavra de Deus é aquela que vai examinar. Mas vamos lá. A raposa, chacal, animal sorrateiro, destruidor, que implica astúcia, furtividade, corrupção silenciosa. Por isso que 1 Pedro 5,18, se me fala a memória, o vosso adversário, o diabo, está ao derredor. Olha, interessante, ao derredor e ao derredor, bramando, porque ele não é leão, bramando como se fosse leão, procurando a quem tragar. Ao derredor está o adversário, uma brecha que você dá, uma legalidade que você dá, ele entra e arrebenta. Uma das qualidades que eu sempre digo que o adversário tem é que ele para ele já está perdido mesmo. Que ele é insistente, ele vai batendo. A gente não, a gente cansa já. Vou desistir. Já vai ser. Ele não, ele está todo dia, repetindo as mesmas coisas simples. E se a gente, como que diz, não resistir o diabo, ele não vai fugir da gente. Nós temos que resistir. E como que eu resisto, como eu combato o adversário? Através da palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, Oséias 4:6, meu povo padece e perece porque falta conhecimento. Não é informação de Deus, é conhecimento de Deus, é vida diária com Deus. Por isso que nós estamos tentando passar isso para a igreja, para você não ser enganado aí fora, com ventos de doutrinas de demônios, para você saber se defender através da palavra de Deus. Nas vinhas, o que é vinha? Vinhedo, plantação de uvas, símbolo do povo de Deus. Salmo 80, do 8 ao 16. Qual é a função das raposinhas? É corromper ideias e estragar gradativamente, deteriorar sem alarde, sabe? Aquela coisa sorrateiramente silenciosa. Quando você vai ver, aquela amizade que tinha já não tem mais, por causa de conversas paralelas, conversas que surgiu e você fica ali, mas como? É as raposinhas desse século, se a gente não vigiar. A nossa vinha espiritual tem que ser cuidada. Por isso que Jesus, no capítulo 15 de São João, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, o agricultor, toda vara em mim, olha que interessante, que não dá fruto, eu podo, porque cortar é para lançar fora, para ser queimado, poda é para dar fruto. Eu falo por experiência própria, quando às vezes eu vejo alguma planta, alguma que está feia, e você diz, aí olhando humanamente assim, você fala, meu coitado, vai morrer. Aí eu falo, eu vou podar para ver se cresce. Aí a gente poda, tira os galhos secos, e de repente você vai ver com o tempo, ela começa. O corte, a poda dói. Assim é a nossa vida espiritual. Às vezes vem a palavra que às vezes nos confronta. No momento a gente fica meio irritado com o pastor, com o irmão que pregou, falou umas verdades, e a gente fica meio irritado, dizendo, não aguento, porque é a poda. É melhor ser podado pela verdade do que ser aplaudido pela mentira. É melhor ser podado pela verdade que liberta, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará.
A mentira, nós temos que descartar, colocar para fora. Aí ele diz assim, 2:15, já está em flor, o estágio da vinha está frutificando, pronta para frutificar. É um tempo que os ataques eram mais perigosos. Agora trazer para os nossos dias, irmão, nós vamos falar por nós. Já está em flor, nós estamos nesse processo, presbítero Wilson, nós estamos começando a frutificar, e agora o que nós precisamos, porque todo crescimento aí que tem que ter total vigilância, porque as raposinhas vêm para destruir aquela frutificação que está começando a dar fruto. Mas em nome de Jesus, por isso que eu sempre digo, aonde tem farinha, isso aqui é a farinha. Lembra lá do profeta que mandou um dos seus aprendizes de profeta, e aí falou para ele, vai lá no campo, nós vamos fazer aqui uma sopa. E aí o jovem foi, a intenção era boa, só que ele não entendia de nada, né? Ele foi lá, e a Bíblia diz que ele pega uma parra brava, e ele volta e faz todo aquele ensopado, e de repente, quando está escrito no texto, quando eles vão comer, alguém grita, homem de Deus, a morte na panela. Aí o homem de Deus, irmão, isso aqui é maravilhoso. O Eliseu, o profeta, ouviu, homem de Deus, o homem de Deus foi lá e pegou farinha, chegou lá onde tinha veneno e colocou farinha. Eu sinto graça de Deus para falar isso aqui, aleluia. Aonde tinha morte, o profeta colocou farinha, a morte saiu, porque e hoje a farinha representa a palavra. Onde tem veneno de fofoca, de discórdia, aonde tem palavra, tem livramento de morte. Eu sinto graça de Deus. Veneno só acaba com isso, irmão. Eu falo sempre, quando nós, lá em Boituva, eu fiz 8 anos de faculdade. Lá em Boituva eu fiz 8 anos de faculdade, para chegar aqui. E eu percebia, quando tinha alguma coisinha no meio da igreja, alguma fofoca, alguma coisa, é verdade isso aqui? Colocava um de frente com o outro, e aí? Se vira. Mas aqui não. Nós não vai deixar fermento do inferno atrapalhar a igreja de Deus, não. Nós não vai deixar o irmão ser fermentado por fofoca, discórdia, conversas paralelas. Não vamos deixar mesmo. Nós vamos deixar tudo às claras, porque a palavra de Deus traz a luz. E tudo era resolvido. Sem medo, irmão. Pode ter certeza, sem medo. Eu vou dar conta diante de Deus. Por isso eu vou falar a verdade mesmo. Eu estou nem aí. Melhor do que ser um omisso de pregar só vitória para o povo, e o povo viver no erro, no engodo do inferno, e não saber para onde vai. Nós vamos, em nome de Jesus, mostrar o caminho verdadeiro. Nós não vamos ser enganados em nome de Jesus, porque eu quero ir para o céu. Quem quer chegar no céu? Aleluia, eu quero entrar no céu pela porta, aleluia, e dizer valeu a pena. Valeu a pena às vezes ser rejeitado, discriminado, não entendido. Não, valeu a pena. É melhor o céu reconhecer do que a terra aplaudir. Tem homens na terra sendo aplaudidos, e Deus no céu dizendo, já te rejeitei faz muito tempo, Saulzão. Lembra de Saul? Enquanto o profeta está com dó, Deus está dizendo, até quando tu tem dó de Saul? Eu tenho rejeitado. Não, quem disse foi Deus, não foi eu não. 1 Samuel 16. Eu já tenho um rei. Tem muita gente que a terra está aplaudindo, e Deus está dizendo, ó, já foi rejeitado faz tempo. Não se engane, irmãos. Como diz a Bíblia de Deus, Gálatas 6:7, tudo que o homem semear,
certamente colherá. Se semear na carne, colherá corrupção. Se semear no Espírito, colherá vida eterna. Ô irmão, olha que interessante. Eu sinto graça de dizer isso aqui, ó. Já estou renovado, irmão. Meu Deus do céu. Olha que interessante. Se semear na carne, colherá corrupção, morte. Mas se semear no Espírito, colherá vida eterna. Qual é a semente que você está semeando? Semeando no Espírito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Como aquele cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou está igual aquele outro ladrão da esquerda que dizia: se tu és o Cristo, desce daí, razoava e ria. Que Deus nos guarde, irmãos. Qual é a função da raposinha? Corromper ideias, estragar gratuitamente, deteriorar sem alarde. Tudo na surdina, né? Cantares 2,15: as pequenas raposas destroem as vinhas em flor. O perigo do quase nada que destrói o quase pronto. Você já viu alguma coisa assim? Não, é só uma mentirinha. Na Bíblia tem mentirinha? É só uma coisinha. É tudo no diminui tudo. Fugir da escola. Isso. Tudo pequenininho. Não tem problema não. Por isso que essa geração está do jeito que está. Como eu li certa feita, não sei se foi na escola dominical, Romanos 1:20, depois você lê lá para você ver. Os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram Deus. Aí o que Deus fez? Os homens disseram: nós não queremos Deus. Nós não queremos saber de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus entregou, está escrito, depois se você quiser ler, e Deus entregou as suas paixões e as suas vontades. E agora esses homens começaram a viver conforme as suas vontades. O homem que era para ter o desejo pela mulher, agora tem desejo pelo outro homem. Está escrito. A mulher que era para ter o desejo pelo homem, agora deixou o desejo do homem e se inflamou agora com mulher. Eu estou falando mentira aqui? Nós estamos vivendo esses dias, os dias são maus. Mas a Bíblia diz: vão ficar de fora os afeminados, os adúlteros, e todo aquele que comete iniquidade ficarão de fora. É a realidade, irmão. Mas vamos lá, vamos correr. Meu Deus, as horas passam demais, não sei quanto. Eu pensei que ia falar 10 minutos. Só se for no sonho, né? Mateus 3:24, olha que interessante. Agora, outra situação. O inimigo semeia o joio entre o trigo, olha que interessante. E dormindo, se não me fala a memória, o texto vai dizer: e dormindo os trabalhadores, veio o inimigo, olha que interessante, veio o inimigo e jogou o joio. Por isso que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. Eu já falei para vocês, ó, essa aliança aqui, ó, se fosse de ouro, valia uns 3, 5 mil reais. Nem tudo que brilha é ouro. Quantas pessoas, porque nem sempre falar em nome de Deus. Quantos falavam no nome de Deus e ficavam adorando outros deuses desde o passado, lembra? Por isso nós temos que vigiar. O inimigo veio e semeou o joio, porque eles dormiram. Só que aí, interessante que cresceu também junto com o trigo. Quando ele se dá conta que cresceram, aí alguém vai querer arrancar. Só que aí vai dizer: ei, não pode arrancar agora, vai arrancar os dois juntos. Deixa para a ceifa. Porque na ceifa
o joio vai ser recolhido, vai ser atado e vai ser jogado para o fogo. E o trigo. Assim será também essa separação quando Jesus voltar, nos levará para Ele mesmo. Quem é joio vai ficar, quem é trigo vai subir em nome de Jesus. Eu não sei se você é igual eu sou muito curioso, irmão. Às vezes eu gosto de pegar uma palavra, um versículo, eu gosto de estudar. Se você pegar o joio e o trigo, parece muito. Só que tem uma grande diferença entre ambos. Que o joio, ele é tão soberbo, altivo. E o trigo ele se inclina, irmão. Pesquisa lá para você ver, depois você me fala. O trigo ele se inclina, representa o cristão. E o joio representa o lobo, que não aguenta a repreensão. Quando você repreende, eles. Mas em nome de Jesus eu estou pregando para uma igreja que tem o temor de Deus. Você escolheu a melhor parte de vir nessa noite para esse culto, para ouvir a palavra, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Agora Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícias e vergonha. O ímpeto ou impensado, né? Uma pequena atitude pode corromper uma grande sabedoria. E é uma grande verdade. A palavra de Deus é tão maravilhosa, é uma grande verdade. Alguém te faz uma pergunta e de repente ali você, em vez de pensar, né? Eu vou pensar, eu vou ver. E aí a gente já puxa a vida, depois você fala, meu Deus, o que é que eu olhei? Falei sem pensar. Então a gente tem que refletir, tem que pensar. As grandes quedas espirituais começam com pequenas concessões. Pequenas raposas são hábitos, palavras, atitudes, pensamentos que parecem inofensivos, mas ferem a santidade e a comunhão com Deus. Por exemplo, olha, não está no script aqui. Veio agora um texto se não me falha a memória, em Números. Embora sendo irmãos biológico de Moisés, Miriam e Arão. Certa feita eles ficam tão indignados que eles vão agora conversar entre eles dentro da congregação, e eles dizem, Deus usa Moisés, Deus também usa a gente. A Bíblia diz que Miriam ela é profetisa. Arão, sacerdote, não me fala a memória. E aí eles começam a conversar dizendo, Deus usa ele também, usa a gente também. E a Bíblia diz que Deus ouviu a conversa dos dois. E de repente a Bíblia diz que Deus desce, vê a conversa deles, e aí Deus fala assim, olha, vem aqui. Eles saem na tenda da congregação, ele diz, com Moisés, com um profeta eu falo por enigmas, por sonhos, por visões, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Não é assim. Só que eles não reconhecem a autoridade de Moisés, então eles não falam, Senhor Moisés, meu Senhor. Eles se referem ao nome, porque eles não aceitavam a autoridade. Deus fala com Moisés, eu falo face a face. O meu relacionamento com Moisés é face a face, tete. Mas só para você entender isso aqui. E de repente a Bíblia diz que Miriam, ela, por tocar na autoridade de Moisés, ela se encontra, no texto original vai dizer assim, e Miriam estava leprosa. Em algumas traduções vai dizer, e Miriam ficou apesar daquele momento. Mas não é daquele momento. E Miriam estava leprosa. Porque todo fofoqueiro não é do dia para a noite. Já era. A pena se desenvolveu. Assim era Miriam. Miriam estava leprosa. A Bíblia diz que a face de Miriam ficou branca como a neve. Porque assim o pecado, irmãos, ninguém cai do dia para a noite. Você já viu algumas coisas e você diz, meu Deus, mas fulano estava lá na igreja. Você só via vindo na igreja. Você não sabia da vida. Aí de repente você fala, meu Deus do céu, parou.
Porque ninguém cai do dia para a noite, irmão. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Porque o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. E o que aprendemos com isso? Nós temos que nos cuidar. Vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, está ao derredor, bramando como leão. Nós temos que estar vigilante. Eu conheci tanta gente, eu falo isso aqui direto, eu conheci tanta gente que vivia uma vida de oração e hoje está desviado, fumando maconha, virado no cão. Aí você fala: meu Deus, como, meu Deus? Não subestime, irmão, não subestime o nosso adversário. Ele é astuto. Vamos para terminar. Outro dia eu termino. A vinha do Senhor, a vida espiritual precisa de cuidado. A vinha pertence ao amado que é Cristo. Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos, por isso que temos que estar inserido nele. João 15, do 1 ao 5. Se tiverdes em mim, olha que interessante, é condicional. Se tiver em mim, toda árvore estando em mim dá fruto. Aqui não tem fruto, eu podo para dar fruto. Aqui não dá fruto, eu corto e lanço fora. O fruto vem da permanência, irmãos, nele. O fruto vem de permanecer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós. Olha que interessante. O estado da flor, o tempo de promessa, crescimento, fragilidade, né? É um novo convertido na fé, está começando a dar os primeiros passinhos. É um leitinho, uma palavrinha. E a gente tem que ter um cuidado. As flores simbolizam potencial de frutificação. Põe rapidinho para mim, Gálatas 5:22. Ó, os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, 23. Apagou o negócio. Ó, mas o fruto do Espírito é... Vamos lá, vocês vão ler. Mas o fruto do Espírito é... Pode ler? Contra essas coisas não há? Mas o fruto do Espírito é a... Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É isso que nós temos que ter. As pessoas dizem: não, conta até 100, conta não é conta até 100. Fruto, domínio próprio. Ah, pastor, eu não me consigo. Consegue sim. Se segura, pelo amor de Deus. Domínio próprio, irmão. Você vai querer sair batendo em todo mundo? Quando você estiver irado, bravo, querer bater em todo mundo? É fruto, senão você vai apanhar. Ainda vai para o inferno. Não é assim, Cid? Tem dia que a gente está irado, né? Meu Deus. Aí você tem que dar um grito. Me ajuda. Mas você vai querer bater nos outros? Não. Domina essa carne sua, irmão. O maior inimigo nosso, 3 maiores inimigos que nós estamos lutando constante: o diabo, o mundo e a nossa carne, irmão. Nós estudamos já aqui. Quando nós não estamos lutando com o mundo, é com o sujo, o capiroto. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Aí quando você não está lutando com esses dois, o mundo e o diabo, você está lutando com a sua carne. Mas se você abrir mão, se você ficar ali, aí a carne domina. Então, guerreia, meu irmão. Fala: Jesus, eu fui crucificado com Cristo. Cristo agora vive em mim. Você pode dizer isso? Os ataques da raposinha, quando a vinha floresce, o inimigo desperta. Lembra de Neemias? Ó, vê agora. Que esses fracos judeus que vindo aí, uma raposa, ó o que ele vai usar. Ele vai usar também a raposa, símbolo de astúcia, que vai logo derribar. Por quê? Por causa de um posicionamento. Ele viu lá a fragilidade
Estava tudo caído, das portas a fogo, ele está triste por conta dos seus parentes, da sua família, do seu... E aí ele se posiciona em Deus, ele dizendo, puxa vida. O rei olha dizendo, não podia chegar diante do rei triste. Para servir ao rei teria que chegar animado. Ele chega triste, o rei percebe. Por que está triste no teu coração? Lá, você ter passado lá, está enfrentando uma luta terrível, né? Nos dias de hoje, na linguagem de hoje. O que você precisa? Eu preciso de uma carta, preciso ir lá reconstruir os muros. Quantos dias você precisa? Eu preciso pelo menos aí de uns 60 dias. E a Bíblia diz que o rei, ele servia com alegria, e a Bíblia diz que o rei dá para ele reconstruir. Só que aí vem um sambalate no meio do caminho dizendo, ei rapaz, o que vocês aí, esses fracos judeus, vai vir uma raposa e vai logo derrubar. Aqui para nós, assim é eu e você. Cuidado, foi lido esses dias aqui. Às vezes a pessoa da família vai dizer, puxa, você está na igreja, ó, como é que você não mudou nada, para com esse negócio de crente, de igreja, segunda-feira, quinta-feira, domingo, vixe, você está tão bitolado, você está... Cuidado com as raposinhas. Aquele que não larga pai e mãe por amor de mim, é digno de mim. É sério, irmão. O inimigo não teme a semente, ele teme o fruto. A semente você pode até semear, mas o que o inimigo fica furioso, sabe com o quê? É com o fruto. Ele não quer que frutifique, mas em nome de Jesus, você vai dar fruta em nome de Jesus. Você vai dar fruta em nome de Jesus para a glória de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Se você crer, você vai frutificar. Aleluia. As pequenas raposinhas representam pecados tolerados, perigo da negligência espiritual. Cantares fala da vigilância ativa. Ignorar pequenos pecados é abrir brechas. Efésios 4:20. Vamos rapidinho agora correr. Efésios 4:24. Olha, tá vendo, irmão? Eu digo para vocês, eu tenho que me converter, irmão, no horário. Efésios 4:27. Para nós terminar, irmão, vamos lá, me ajuda aí. Vamos lá, vamos adiantar aqui, que senão a gente... Efésios 4:27. Não deis lugar a quem? Aquele que botava antes trabalho, fazendo bom, o que é bom, para que não saia da vossa boca mas só promover edificação para que dê, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Olha que interessante. Eu falei esse dia que o Espírito Santo está selado, é o penhor, a garantia que nós temos. O Espírito Santo, nós estamos carimbados pelo Espírito Santo. Mais ou menos assim, nós somos de Deus. O maligno não vai nos tocar. Vou repetir. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nós fomos carimbados pelo Espírito Santo até... Oh, irmão, isso aqui é maravilhoso. Selados para o dia da redenção. O que é redenção? Redenção, irmãos, é desse corpo. Paulo vai dizer aquilo que é mortal. Parece filme de ficção, né? Se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Por isso que a Bíblia vai falar também, nós, 3 coisas que gemem, em Romano vai dizer: o Espírito Santo, a igreja, nós, e a natureza, esperando o quê? A redenção. Você coloca de pé, já deu. Outro dia a gente termina, né? Ainda faltava bastante. Outro dia a gente termina. Por isso que o espírito do profeta, irmãos, é sujeito profeta, tá?
O meu espírito é sujeito a mim. Agora, ó, tá vendo? 9, vamos lá? 9, 2. Sujeito a mim, outro dia a gente continua e tá tudo feito. Quem tá feliz nessa noite? Vamos orar? Irmãos, eu acho que deixa eu ver, hoje é quinta-feira. Irmão, é tanta coisa. Quinta-feira,